Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando agora mais um plantão de notícias e você acompanha os principais fatos registrados no Brasil e no mundo e também da sua região. Vulcão de Sakurajima, no oeste do Japão, entra em erupção. Pesquisas eleitorais para a presidência destoam em número, gênero e grau. Você vai ficar sabendo com os comentários de Carlos Emir Laranjeira. Fundo de Garantia vai distribuir 13,2 bilhões em lucro aos trabalhadores. Para evitar desabastecimento na saúde, o governo anuncia medidas para conter a falta de medicamentos. E a segunda semana de negociações de dívidas do Procon RJ começaram ontem, dia 25, oportunidade para se livrar das dívidas. As notícias locais, a previsão do tempo, o esporte, você fica sabendo agora no plantão de notícias da Rede de TV Mais, TV Arte HD. O vulcão Sakurajima do Japão, localizado na ilha de Kyushu, entrou em erupção. Uma fumaça preta tomou conta do céu e pode ser vista de longe. Segundo informações da agência meteorológica japonesa, rochas vulcânicas voaram uma distância de 2,5 km de Sakurajima. O nível de alerta da erupção subiu para 5, o mais alto do país. Algumas áreas da ilha tiveram que retirar seus habitantes, mas não há relatos de feridos. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão. Milhares de trabalhadores que possuem saldo nas contas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço vai receber no mês de agosto a distribuição dos lucros obtidos em 2021. A análise dos fatos, que são notícias da TV Brasil, anunciada pelo professor Ricardo Caldas, você acompanha agora conosco. Com certeza, essa injeção dos lucros do FGTS, que é feita tradicionalmente, né, nas contas, vai liberar, né, vai impulsionar mais 13, vai colocar mais 13 bilhões, 13,2 bilhões de reais no mercado. E junto com esse cartão que tem agora, como você já colocou muito bem, essa função de débito, isso certamente, esses 13 bilhões vão parar rapidamente no comércio, Eliane. Dessa forma, na medida em que as pessoas forem gastando os recursos que forem recebendo, elas vão impulsionando o comércio. As mercadorias que elas comprarem, como por exemplo alimentos, elas acabam tendo um efeito multiplicador dentro de toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, na medida que você compra arroz, feijão, milho, etc., você vai estimulando esses produtores a produzirem mais, né? E o supermercado vai comprar mais desses produtores. Dessa forma, você tem um efeito que a gente chama em economia de efeito em cadeia. E o fato de ter sido antecipado, certamente vai fazer com que esse efeito seja ainda mais rápido. Ou seja, é um dinheiro novo que está entrando no mercado e, com certeza, vai dar mais uma empurrada assim, na nossa economia, que já está num ritmo crescente, ao contrário de vários países que estão revendo o crescimento do seu PIB para baixo. O Brasil está revendo o crescimento da economia deste ano para cima. E agora uma medida positiva do governo. Para evitar o desabastecimento na saúde, o governo anuncia medidas para conter a falta de medicamentos em resposta aos casos de falta de remédios no país. O Ministério da Saúde decidiu facilitar a compra de medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Acompanhe essa matéria. Uma lista de 86 substâncias com risco de desabastecimento ou problemas de distribuição está sendo monitorada atualmente pelo Ministério da Saúde. Nós publicamos aí uma liberação de preço para 6 medicamentos: dipirona injetável, aminofilina, amicacina, dopamina, imunoglobulina e sulfato de magnésio em 2 apresentações. O Ministério da Saúde informou ainda que o governo está tomando as medidas necessárias para normalizar o fornecimento de medicamentos e substâncias de uso médico o mais rápido possível. Mesmo num ambiente tripartite, mesmo num ambiente que cada um tem suas responsabilidades, suas atribuições, o Ministério da Saúde nunca deixou de prestar todo o apoio necessário aos estados, municípios, gestores na ponta, prestadores de serviço de saúde.
Agora vamos a uma notícia importante. Atenção, você tem dívidas pendentes? A oportunidade de se livrar é agora. Nesta segunda-feira, dia 25, começa a segunda semana de negociações de dívidas do Procon RJ. Essa semana será voltada para negociação com concessionários de serviços públicos de abastecimento de água, luz e gás. Os atendimentos vão das 10 horas às 14 horas na sede do Procon estadual. Na semana passada, foram mais de 1.000 atendimentos e 62% de acordos feitos com bancos. Na próxima semana, será a vez das empresas de telefonia. O Procon começou a segunda semana de conciliação com essas concessionárias. Só para ter uma ideia, na semana passada, as negociações foram com os bancos. Foram mais de 1.000 atendimentos e 62% de acordos realizados. Na próxima semana, serão as empresas de telefonia. Tá nessa situação? Então basta ir à sede do Procon estadual. O atendimento começa às 10 horas da manhã e vai até às 2 da tarde. Nós vamos agora a um breve comercial e voltamos em instantes, onde você vai conferir as notícias locais e também uma entrevista sobre as eleições 2022 no Brasil com o nosso convidado Carlos Emir Laranjeira. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Bom, agora como prometemos, já aqui em nossos estúdios, Carlos Emir Laranjeira, no qual a gente cumprimenta com bom dia, agradecendo antecipadamente a sua presença devido à nossa solicitação. Emir, que é um comentarista, entende tudo de política
e vai estar doravante conosco, acompanhando as eleições do Brasil 2022. E nós já começamos então, Emir, falando sobre ela, com um tópico sobre as pesquisas que vêm sendo divulgado Brasil afora pelos institutos. Bom, Emir, vamos fazer um breve relatório do que vem acontecendo com essas pesquisas. E o Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e do Instituto IPESP, paga pela XP Investimentos. Ambas divulgaram ontem, na segunda-feira, e confirmaram uma tendência de que a eleição deve ser polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual mandatário da nação, Jair Bolsonaro, do PL. Bom, tem alguns dados aí que, conforme o levantamento realizado e divulgado pela FSB, Lula tem 44% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro aparece em segundo lugar com 31%. Com o resultado, a distância entre os dois aumentou em relação à sondagem de 2 semanas atrás. Foi de 9 para 13 pontos percentuais. Segundo os números, o público feminino tem preferência pelo petista, enquanto os mais ricos têm optado pelo atual presidente. Emir, palavra sua com o nosso telespectador. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, obrigado por participar aqui. E uma coisa que tem que ser vista, primeiramente, é quais são as metodologias utilizadas por esses institutos de pesquisa. Porque é muito fácil, hoje em dia, você está comprovando isso, que as pesquisas estão sendo usadas como peças publicitárias por partidos políticos. Você não tem como analisar hoje um cenário futuro da pesquisa. E uma outra coisa interessante que você citou na questão aqui é quem financia essas pesquisas. Se você parar para pensar, são bancos. Se você olhar, são bancos financeiras, pessoas que nos governos passados ganharam muito dinheiro com o PT. E atualmente, não tanto, porque foi criado o PIX. Então essa farra do dinheiro acabou, entendeu? E se você parar para analisar os números não refletem o que nós vemos nas ruas. Um exemplo simples, agora, aconteceu nesse final de semana passado, foi o lançamento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, onde tinham mais de 10 mil pessoas, um evento lotado. Eu acho que foi um evento épico, nunca na história do país, se você parar para pensar na Nova República, teve um movimento tão grande em prol de uma candidatura orgânica. Enquanto isso, o outro lado fez lá em São Paulo o lançamento da candidatura e nem compareceu. Então, quando você para analisar esses números, há quantas eleições essas pesquisas erram? Há vários anos. Me diz qual ano que a pesquisa acertou. Ali, fielmente acertou o candidato. Até na boca de urna, pesquisa de boca de urna, eles erram. Então, como nós podemos confiar numa pesquisa que é financiada por banqueiros que viviam anos atrás na farra do dinheiro público? Exatamente. E agora você vê um movimento total para tentar botar o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, que fique claro, foi preso, ele foi descondenado, mas os crimes foram cometidos. E ele candidato. Então eu acho que tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, Emílio, eu gostaria dessa sua crítica e esse ponto de vista, quando você acentua a mesma coisa que eu repeti aqui, que fica claro que em nenhum momento esses institutos de pesquisa escondem também que são patrocinados por grandes conglomerados econômicos nacionais. E o que eu quero, e até do exterior. E eu quero te dizer o seguinte, hoje essas pesquisas funcionam muito mais como indutora de campanhas e escolhas de candidatos e partidos do que propriamente numa relação com o consumidor desses números de informação. É assim que você pensa também? Eu acho que é assim que está funcionando. Como eu falei anteriormente aqui, a pesquisa política virou uma peça de propaganda publicitária. Exatamente para você pegar o desavisado. Infelizmente, a nossa população
não é tão politizada, graças a Deus agora isso está começando, as pessoas estão começando a torcer por política. O gigante está despertando? O gigante está despertando, eu acho que já despertou. Já despertou. Então o que acontece? Essas peças publicitárias, que eu digo que são essas pesquisas divulgadas agora, literalmente elas pegam o desavisado, aquela pessoa que não é engajada politicamente. E uma coisa interessante nessa manipulação de pesquisas que levam ao erro o eleitor, ou leva à indução ao eleitor a determinado candidato A ou B, independente de partido ou ideologia, é a forma como elas são feitas. Se você pegar um município onde tem um prefeito da esquerda, claramente a pesquisa tem uma tendência natural ao candidato de esquerda sair na frente naquele município. Sim. Então, quais os municípios que são escolhidos para essas pesquisas? Existem municípios que não têm relevância nenhuma num cenário eleitoral, mas tem um viés ideológico. Sim. Então, uma pesquisa feita lá, lógico que o resultado final, a tendência é que seja favorável àquela. Então, a questão da metodologia dos institutos de pesquisas, primeiro que não é clara, nós não sabemos, cada instituto tem uma metodologia diferente, por isso que você tem uma pesquisa com um número, um outro instituto com outro, um outro com outro número, pesquisa por telefone, pesquisa presencial, e você tem essa confusão de resultado, mas eu acho que isso é literalmente um plano para confundir mesmo o eleitor. Por isso que eu sou contra a pesquisa fora de época. Não é só você não, amiga. A gente vai então, seguindo aqui, Leonel Brizola, lá atrás, quem acompanhava, era um político que tinha ojeriza a pesquisas e já detectava, naquele momento, comportamentos indutivos eleitoreiros ou eleitorais a despeito de candidatos A, B ou C. Bom, gente, a partir de agora, a gente começa, então, a fazer esses acompanhamentos. A gente vai estar sempre em linha aqui com o nosso comentarista político, Carlos Emir Laranjeiras, e a gente espera que você possa, a partir de agora, acompanhar essas eleições com maior seriedade, com números realmente reais que retratam a realidade da política no nosso país. Carlos Emir, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa emissora, a Rede TV+. Fica muito feliz em tê-lo aqui conosco, fazendo essa participação importante com a sua opinião em relação a tudo que acontece no movimento e nos bastidores da política nacional. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar sentado aqui nessa grande emissora e pode contar comigo no que for preciso, estou aí para informar, falar a verdade dos fatos, jornalismo sério e independente. Coisa que muitas emissoras não estão fazendo, e aqui eu estou me sentindo em casa e sei que aqui nós teremos a nossa liberdade de expressão e opinião respeitadas. Então, meu muito obrigado e obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez ao Carlos Emir Laranjeira, que tem o pai também candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Pré-candidato. Pré-candidato, desculpe. E a gente segue então com o noticiário e agora é com você, Maurício Aragão, falando das notícias locais. Parceria com o Cine Piabetá viabiliza 30 vagas de emprego em Magé. O sonho do emprego e, consequentemente, da carteira assinada será realidade para 30 trabalhadores de Magé, entre homens e mulheres que participaram do processo seletivo para a nova loja da Casa e Lazer. O processo aconteceu nesta segunda e terça-feira, dias 25 e 26, na Escola Municipal Jupira Ferreira Correia. A seleção foi feita graças à parceria da empresa com o Cine Piabetá, que ofereceu 60 cadastrados no sistema do órgão para a contratação dos funcionários. Os selecionados serão contratados imediatamente para a nova loja, prevista para ser inaugurada no dia 20 de agosto. Falando ainda em Magé, vale lembrar que crianças a partir de 3 anos já podem se vacinar contra a Covid-19. Por enquanto, a vacinação está sendo feita nas USFs Polo, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, e no Centro de Imunização, de segunda a sexta, das 7 às 16 horas. Os pais ou responsáveis devem levar caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. A empresa Enel Distribuição Rio divulgou o balanço da Operação Energia Legal realizada em Rio das Ostras do dia 19 a 23 de julho. De acordo com a Enel, durante os dias de fiscalização,
8 ocorrências foram registradas e uma pessoa foi presa pela Polícia Civil. Também foram identificadas 234 ligações irregulares. A empresa destaca que, além de ser crime, com pena prevista de 1 a 8 anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado e elevação no valor das contas. Ainda a Enel diz que, se não houvesse o furto de energia, as tarifas dos consumidores da Enel Rio poderão ser reduzidas em cerca de 5%. Durante a operação, foram realizados ainda 103 atendimentos comerciais, além da troca de 38 geladeiras por outras mais eficientes e de 196 lâmpadas por modelos LED. Um público de 223 pessoas participou das atividades educativas. A Prefeitura de Teresópolis promoveu nesta segunda-feira, dia 25, no Teatro Municipal, o encontro entre os 45 jovens selecionados para o novo PROMAGE, Programa de Atendimento ao Jovem, e também participaram servidores das secretarias municipais. O objetivo foi que os representantes das secretarias apresentassem o trabalho das pastas para os jovens que vão atuar no eixo Gestão Pública do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho e Capacitação Profissional. O lançamento foi feito em junho deste ano, em evento na FATEC, na Barra do Imbuí. A reunião foi coordenada pelo secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, que explicou que as vagas estão distribuídas em 3 modalidades: novo PROMAGE rotativo, gestão e atendimento ao cliente, novo PROMAGE gestão pública e também o novo PROMAGE educação. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Valdec Amaral, também participou e destacou que a vivência com as secretarias permitirá aos jovens participantes do novo PROMAGE decidirem seus perfis profissionais para o futuro. O município de Guapimirim preparando a sua programação do Festival de Inverno, que começa já nesta sexta-feira e com direito também a teatro. Teremos o espetáculo Intimidade Indecente, com 2 atores consagrados, Marcos Caruso e Eliane Giardini. Bom, além disso, você confere agora o recado de Nando Reis, uma das atrações musicais do festival. Eu estarei aí no dia 7 de agosto no Festival de Inverno com o show Nando Hits. Então, registrem a data, 7 de agosto, aí em Guapimirim. Por onde andei, enquanto você me procurava, será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ventos fortes e tempo seco no Rio de Janeiro, alerta para a baixa umidade relativa do ar. Confira a previsão do tempo com Clima Tempo. Nesta terça-feira, os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade em áreas do leste e sul paulista e também na região do Vale do Jequitinhonha. O amanhecer pode começar com muitas nuvens e formação de névoa e nevoeiro nestas regiões, principalmente no sul de Minas, mas que aos poucos se dissipa dando lugar ao sol. Vai ser um dia ensolarado e com pouca nebulosidade ainda em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Até chove de forma isolada e passageira em Vitória e nas áreas do extremo norte capixaba, mas não tem previsão de grandes alertas. A maior parte do Espírito Santo ainda continua sem chuva. O tempo seco ainda segue sendo destaque no interior de Minas e de São Paulo e com baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores a 20% nas horas mais quentes do dia. Venta bastante em todo o litoral norte do Rio de Janeiro, com rajadas de até 50 km por hora. Mas por enquanto sem chuva no estado do Rio, em São Paulo e Minas Gerais. A máxima chega aos 27 graus em Belo Horizonte, Vitória e também em São Paulo. Máxima de 30 graus no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Bom, como vocês viram aí, ainda nesta semana deve ter uma virada no tempo com a chegada de uma nova frente fria. Ela vai atuar de forma intensa no sul do país, mas deve ser sentida também em parte do centro-oeste e do sudeste. E agora, que notícia bacana! Gostaria que vocês acompanhassem aí, caro amigo telespectador e assinante, que o drone salva vidas. O equipamento já é usado na Europa e seria bem-vindo nas praias do Brasil. Assista essa matéria.
Pequenos equipamentos como esse fazem parte da equipe de socorristas nas praias da Espanha. Eles carregam um colete salva-vidas na base e conseguem agir rápido em momentos críticos de um possível afogamento. Foi o que aconteceu este mês em Valência. Um menino de 14 anos foi levado pela maré e lutava contra as fortes ondas. O drone jogou um colete no mar que foi capaz de manter o adolescente flutuando até que uma equipe de socorristas o alcançasse de jet ski. Esse piloto de drone explica que esses segundos extras são vitais em alguns casos e também permitem que as equipes de resgate se aproximem da pessoa com mais cuidado, sem correr riscos. Poder ir com mais calma, com mais precaução. O serviço de salvamento pioneiro feito com os veículos aéreos começou em 2017. Agora são mais de 30 equipamentos e seus pilotos trabalhando com o salva-vidas em 22 praias de toda a Espanha. O drone salvou a vida de um garoto de 14 anos que quase se afogou numa praia espanhola. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, pela sua companhia e atenção ao nosso jornalismo e toda a nossa programação do canal 57 da Sumicity, pelos nossos canais das redes sociais e no site da emissora. Muito obrigado e até a próxima edição. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.